Olá, meu nome é Vinícius e hoje vou apresentar a vocês a plataforma Ecosol. Essa plataforma, na verdade, ela toma as dores de empreendimentos econômicos solidários, porque empreendimentos atualmente não possuem visibilidade e também não possuem uma ferramenta para salvar o seu catálogo ou os seus produtos para apresentar nas feiras. Então, o Ecosol é basicamente uma plataforma para a feira de economia solidária, né? A nossa engine, a nossa stack de tecnologias, o Node com o Express para o servidor e AJS como engine de template, CSS externo para o front-end e também para o front-end a gente está usando o JavaScript com o local storage. Agora eu vou apresentar a vocês o código porque fica mais fácil de entender. Então, para o código, eu resolvi começar pelo package.json. No package.json, ficam basicamente as dependências do projeto, né? O Express, por exemplo, e o IDS, como são o Express é Framework, no caso o IDS, que é a engine, e os scripts também com start e dev do Node, que eles chamam de Server.js. Aproveitando, eu vou começar a apresentar o Server.js. O Server.js, ele basicamente é onde faz a arquitetura do projeto, né? Então ele começa abordando algumas constantes aqui e o ponto-chave desse arquivo é basicamente a importação, começa pela importação e criação do app. Então, quando nós definimos aqui com os app express, nós estamos fazendo essa importação. A engine de template pode ser visualizada em app.set, view engine, EDS, isso faz a conexão do Express com o EDS. Para a gente utilizar os arquivos estáticos. Deixa eu aqui. Nós usamos aqui app.use express.state. Isso serve para a gente ter acesso ao CSS externo, o JavaScript, as imagens. O Express URL encoded serve basicamente para ler os dados do formulário do contato no post, que daqui a pouco eu vou apresentar. O, Agora com as rotas. Aqui basicamente a gente define quais são as rotas do projeto. Então, por exemplo, a página home, ela é definida só pela barra. Então, quando a gente abrir, vai estar com essa barra e vai sair na página home. Ela também renderiza alguns componentes, como título, destaques, total produtos, que são utilizados já por nosso código. Para produtores, é barra produtores. Também passa essa constante de lista com a categoria todas. Aí aqui ele faz um if else. Se for todas, é apenas produtores. Se não for todas, no caso é produtores.filter, é que ele faz um filtro, né? Passando o P aqui como parâmetro e definindo a categoria igual à categoria. Parâmetro da categoria, no caso, igual à categoria.
Aqui também ele renderiza essa parte de produtores, então o título ele vem por padrão produtores. Produtores é uma lista, também traz as categorias, e categoria selecionada traz uma determinada categoria, que foi o que a gente definiu aqui. Essa parte aqui é de produtos. Ela é a terceira página que a gente vai desenvolver. E ela tem basicamente uma tabela CRUD que é renderizada a partir do JSON no local storage, né? Então, por exemplo, quando a gente clicar na página de produtos, a URL vai estar a URL padrão barra produtos. Essa página aqui é sobre. Além do que já foi explicado, quando clicarmos na página sobre, vai aparecer barra sobre. Também temos as constantes princípio, né? Então ela traz aqui uma array com 4 princípios diferentes: autogestão, cada, cada um trazendo o nome e o texto, né? Por exemplo, isso aqui é autogestão e o texto, que também serão vistas posteriormente. Esse app.get contato serve para a gente fazer a rota da aba do contato, como já foi falado antes. Ele também renderiza o título, o enviado vindo como padrão o false e o dados como null. Isso no caso do get, quando a gente for listar. Quando a gente for fazer um método post, que é quando nós formos entregar o formulário do contato, aí ele vai renderizar ele vai renderizar de uma maneira diferente, né? Primeiro ele mantém o título contato, porém ele troca com o enviado true e ele traz os dados. Inicialmente ele traz os dados como null. Portanto, quando a gente for desenvolver esse enviado true, ele vai renderizar uma página diferente. E também temos a página de erro, né? A página 404, que ela é personalizada como página não encontrada, né? E aí ele sobe um erro 404. Agora eu vou mostrar para vocês o data.produtores.js. E basicamente isso aqui foram dados salvos para a gente visualizar na feira, no aplicativo. Então basicamente isso aqui é só um data mock. Ele traz algumas informações como ID, nome, responsável, que vão ser importantes para quando a gente for desenvolver. Então ele vai, por exemplo, quando nós formos requerer excluir algum produtor, ele tem que trazer o ID do produtor. Agora vamos mostrar as views. Inicialmente eu vou mostrar as partials. Essas partes elas basicamente aparecem em todas as páginas, por isso elas são meio que as iniciais. O footer ele pode ser visualizado na parte de baixo. Vou mostrar aqui. O head, que eu vou mostrar posteriormente. Ele é o console.início, que é basicamente o head do HTML. Esse aqui é o header, ele também aparece em todas as páginas, então ele também é considerado partials. E além disso, também temos o footer. O footer também é considerado partials porque ele vai aparecer em todas as páginas. Então é só a gente colocar ali e nas próximas páginas a gente utilizar o includes. Então basicamente, esse aqui é o head, que é o head do HTML, ele já traz aqui um título, então a gente trocando de página troca de acordo com o título definido da página. Aqui é o footer, então é basicamente um HTML também. Ele traz aqui primeiro um H3, isso é basicamente HTML, né? Então H3 um parágrafo, um rodapé, isso pode ser tudo visualizado. E aqui ele também traz um link para cada URL que definimos. Então aqui no início nós temos a URL que já foi apresentada, que é a barra. Também temos a URL produtores. Se nós clicarmos lá em produtores, ela vai direto para produtores. Isso também vai ser visualizado posteriormente. Além disso, também temos o header, né?
que é aquela inicial, também possui uma navbar, e com essa navbar nós temos o link de acordo com a página. E aqui também tem uma alteração no menu, que ele aparece de acordo com como tem uma alteração quando a gente clica. Então ele, por exemplo, depois eu vou mostrar também o CSS, mas ele inicialmente ele dá como ativo a página de início, né? Porque nós iniciamos da página home. Então o CSS vai mudar de acordo. Se a rota atual que nós definimos for barra, então ele vai ser ativo. Aí vai ser uma visualização diferente. Se não for, vai ser o outro que nós definimos. Aqui é a mesma coisa com produtos, produto, sobre e contato. Apresentadas as partes, vamos para pode ser o index, que é a página inicial. Nós temos primeiramente essa section, que traz basicamente algumas informações, uma descrição também, um título, também vai ser apresentada posteriormente. Traz também dois hrefs aqui para ter um acesso fácil a essas duas principais páginas de produtores e produtos. Basicamente isso. Posteriormente, nós temos uma section com indicadores. Vou mostrar aqui rapidinho. Como foi falado, aquela apresentação inicial, depois a section com alguns indicadores que são algumas features para quem for entrar ela já ter essa visualização, né? Basicamente um resumo. E também temos, afinal, esse produtores em destaque. Produtores em destaque, aqui tem uma lógica também um pouco de JavaScript. Se o status.length ou se o destaque.length for maior que zero, então ele vai apresentar o destaque, vai apresentar esse código. Se não for, ele apresenta apenas um aviso de que nenhum produtor foi determinado como destaque no momento. Então, se tiver destaque, ele vai fazer destaque.forEach. Isso vai basicamente um laço para todos os destaques. Aí ele abre uma function com parâmetro p. Dentro dessa function ele vai basicamente renderizar cada card de acordo com o destaque, né? Então cada destaque vai ter alguma informação que vai ser trazida para cada card. Aqui nós temos alguns parâmetros que vão mudando de acordo com o card. Então p.imagem é de acordo com o card definido. p.nome mesma coisa. Aqui tem um if else também que traz de fazer a verificação se ele é orgânico ou não. Se o projeto for orgânico, tem um pequeno spam orgânico, se não, ele traz como convencional. Além disso, ele traz a descrição e a categoria também, com um pequeno href, fazendo que você consiga acessar a categoria. Posteriormente, nós podemos acessar também os produtores. Vou começar mostrando a aba de produtores. Produtores. Essa aba inicial, ela traz todos os produtores inseridos. Então, nós temos aqui sítio Raiz da Terra, que está na aba de categorias das hortaliças. Aqui também temos a colmeia coletiva. E aqui traz basicamente todos os produtores cadastrados, né? A gente também pode filtrar de acordo com a categoria. Como só tem uma por categoria, só vai apresentar um. Mas se tivesse, apresentaria mais. Agora eu vou mostrar o código que desenvolve essa página. Inicialmente já traz o include os parchos, né, que foi apresentado antes. Aqui embaixo também tem o parcho fura. Começamos com o arquivo main, depois um H2, um P, isso aqui é HTML normal.
aquele filtro por categoria. Então ele pega um array de categorias. Para cada categoria ele cria essa function, traz como parâmetro cat. E aqui basicamente faz esse filtro por categoria, né? Aí aqui também na classe do CSS ele também faz uma filtragem por categoria. Se a categoria selecionada for igual cat, então é filtrativo. Se não, o filtro vai ficar padrão. Aquele botãozinho vai ficar padrão. Então a categoria que for selecionada, ela fica com a classe filtrativa. Aqui também tem lista de produtores com a renderização condicional. Então se produtores for igual a zero, ele vai adicionar que nenhum produtor foi encontrado para determinada categoria. Se não, ele já traz todo o código que foi visto, toda a visualização que nós vimos no site. Primeiro ele faz esse laço aqui, produtores.forEach. Então para cada produtor vai ter essa função aqui, vai chamar essa função com esse determinado parâmetro P. Aqui ele faz algumas considerações de acordo com o parâmetro que foi passado, então p.categoria, que traz a data categoria, que nós vamos ver posteriormente como p.categoria. Aqui a imagem também, de acordo com o produtor, e assim vai. Isso aqui é basicamente uma seção que é renderizada de acordo com o produtor escolhido, né? É que se for orgânico, ele, assim como no outro, se for orgânico, ele aparece orgânico. Se for destaque também, se não for, ele não aparece nada. E também traz a descrição. Eu vou mostrar um exemplo que traz orgânico e destaque. Por exemplo, a hortaliças aqui, ele traz orgânico e destaque, como menos orgânico, padaria apenas destaque, e artesanato não traz nenhum porque ele não é nem orgânico, nem está em destaque. No caso, eu falei as categorias, mas eu deveria me referir aos produtores. Portanto, essa foi a janela de produtores. Agora nós iremos para a parte de sobre. Primeiro vou mostrar a visualização da página. Aqui é basicamente uma página de visualização, então não temos muitas lógicas de JavaScript. Ele traz essa primeira apresentação da página, né, falando que é economia solidária. E depois traz alguns princípios. Esses princípios foram que a gente definiu lá quando a gente estava fazendo a rota dos sobres. E trazendo o nome e trazendo também um texto. Agora eu vou apresentar o código. Primeiro aquela seção que mostra basicamente uma explicação do que é economia solidária. E depois a gente tem a tabela de princípios. Princípios que a gente definiu lá no Server.js. Então, nós definimos alguns princípios aqui, como autogestão, cooperação, comércio e sustentabilidade. Para cada princípio tem um nome e tem um texto, como foi falado. Então, quando a gente volta aqui, ele faz um for each, né, um laço. Para cada princípio, você tem essa função de item its. E também tem uma configuração aqui na classe, né, do CSS. Se o módulo do índice for igual a zero, quer dizer que é linha par, senão é linha ímpar. Essa linha par e linha ímpar são classes que nós definimos no CSS externo. Então ela tem uma visualização diferente para a linha par, se não me engano é um pouco mais escura, e a linha ímpar é um pouco mais clara. Depois nós vamos passar por lá de novo e dá para visualizar. Aqui ele traz item.nome e item.texto, como foi falado. Aqui também, como em todas as páginas, tem o include footer, head e header. Apresentado sobre, nós podemos ir para a página de contato. A página de contato
e tem uma pequena diferenciação porque ela é baseada. Não, ela é baseada num forms, né? Então a gente utiliza o método post. Aqui nós temos basicamente o formulário HTML, né? Você entra com seu nome, e-mail, assunto e a mensagem. Depois que enviar a mensagem, é aparecido uma outra tela que nós vamos visualizar no final. Aqui nós temos uma renderização condicional, né, inicial. Se está enviado, como eu falei, aparece uma página falando que a sua mensagem foi recebida, trazendo o nome de acordo com os dados, que aí, como foi apresentado anteriormente, após o método post, os dados já vão estar inseridos e enviado vai estar como true. Por isso, eu coloco if enviado, isso quer dizer se enviado for igual a true, se existe enviado, mostra essa mensagem de que já foi mandada. Se não, mostra o formulário que nós acabamos de ver. Isso aqui é basicamente o formulário padrão do HTML e é isso. Apresentada a página de contato, nós podemos ir para a página de produto, que é a página que tem maior diferenciação porque ela utiliza uma tabela que é basicamente cadastrada, que é basicamente renderizada pelo JS, né, pelo JS, que nós vamos ver posteriormente. Mas basicamente nós temos um CRUD inteiro. Então aqui no início nós temos como inserir ou editar um produto e aqui também tem a listagem, né, o get, remover e editar. Se a gente editar, aparece aqui outra interface. Acelerar a inserção, volta para o novo produto. Então vou mostrar o código. Como eu falei, aqui a gente vai utilizar mais o JavaScript, então não tem tantas renderizações. Primeiro nós temos o formulário padrão, né? Cada um com um ID padrão. E cada label também com um for padrão, que vai estar ligado ao input, ao name também. Então cada um tem seu específico. E como foi falado, a gente vai utilizar bastante esse ID através do getElementById para renderizar essa página de produtos. Então basicamente tem esse formulário aqui inicial. Depois do formulário tem essa busca textual, que a gente vai conseguir filtrar. E também tem a tabela que foi vista ali embaixo, o T-head, que é o cabeçalho. Ela é visualizada, porém o T-bar ela é renderizada pelo JavaScript. Portanto, vamos para o JavaScript, main.js. Esse arquivo de JavaScript, ele é utilizado por todo a aplicação, porém ele tem basicamente a função de renderizar a página de produtos. Então a gente já começa aqui com algumas constantes, linkando os IDs que nós definimos em produtos com umas constantes em JavaScript. Então aqui nós temos diversas constantes. Aqui colocamos dados iniciais que vão aparecer naquela tabela, então basicamente é um mockzinho que a gente usa. Então sempre quando a gente iniciar vai ter esses dados inseridos. Aqui nós definimos essas duas funções, carregar produtos e salvar produtos. Então essa daqui é basicamente a persistência no local storage, né? Então a gente pode ver aqui local storage.set item e aqui depois o JSON Stringify, que basicamente ele transforma um código em JavaScript num JSON.
Então, primeiro a gente tem essa set item, depois stringify, transformando o JavaScript em JSON. Além dessa, também temos essa informação que é bem importante, que é para salvar os produtos, que é a mesma coisa, só que ao invés de carregar, né, de listar, de fazer, é porque esse carregar a gente vai utilizar para igualar produtos, que a gente vai formar um array, e salvar produtos é a mesma coisa, colocando no local set item e JSON no stringify, ou seja, mesma coisa, passando um código de JavaScript para um JSON. Esse function próxima dia também vai ser utilizado no final do código. Na renderização da tabela, nós começamos com o formato preço, formato preto, que também vai ser utilizado basicamente para você formatar, pegar um número e formatar como o preço de uma cédula, né, em reais, enfim. Temos essa principal função que é de renderizar a tabela. Nós começamos definindo produtos, que foi o que eu falei, aquela função de de carregar produtos. Também definimos o termo que vai ser usado, definimos o termo que vai ser usado para buscar. O filtro, a gente vai definir contos filtrados, produtos, ou seja, aquela função que a gente utilizou anteriormente, carregar produtos. Vai ter um filter, ou seja, vai ter um filtro, né, que vai ser de acordo com essa função que foi aberta, de acordo com o parâmetro que foi passado. Então você vai pegar o produto passado, vai definir o alvo igual o p.nome mais p.produtor mais p.categoria de lowercase. Ou seja, mesmo se você escrever em maiúsculo, ele também consegue procurar em minúsculo. Caraca. Aí no final ele vai retornar o alvo e esse index serve basicamente para retornar a posição inicial. Continuando. Se filtrados for igual a zero, então esse aviso ponto vazio hiding é igual a falso. Esse aviso vazio definido foi puxado do HTML, tinha um ID tabela vazia. Ou seja, quando isso tiver hiding, ele não vai aparecer, se estiver true. Portanto, deixa eu pegar aqui de novo. Se tiver igual a zero, o ponto hide vai ser igual a false. E se tiver qualquer coisa além de zero, o ponto hiding vai ser igual a true. Ou seja, vai estar escondido essa renderização do aviso vazio. Além disso, também temos filtrado for each. Novamente, ele faz um laço aqui, abre uma função, parâmetro p, inicia essa const tr, que vai ser utilizado lá no HTML como const selo. Ele iguala se, se for orgânico ou não. Então, p.orgânico é igual a, perdão, o const selo serve vai aparecer a mensagem que vai dizer se é orgânico ou não, que aparece lá na tela. Então, p.orgânico, se for true, vai aparecer essa mensagem. Se for false, vai aparecer essa mensagem. E aí mudando a classe de acordo com false e true. str.inner.html, ele basicamente vai estar servindo para pegar os elementos da interface do HTML e passar como elemento. Então aqui nós inicialmente temos essa, vai inserir vai inserir alguns HTMLs que vão ser usados pelo tr lá. Então temos aqui td, e se escapar ele vai ser explicado aqui embaixo, mas basicamente serve para evitar que o HTML seja injetado e aí quebra a tabela.
Mas aí traz o ponto nome, ponto produtor, ponto categoria, ponto preço formatado daquela forma que nós definimos e ponto estoque passando de string para nome, para number. E aqui ponto selo que nós definimos aqui em cima, se for orgânico vai aparecer sim, se não, vai aparecer não. E aqui nós também temos as duas ações de editar e de remover, que elas vão ser apresentadas posteriormente. Mas basicamente você vai levar o ID. Posteriormente nós temos aquela função de escapar. Basicamente foi o que eu falei, né? Serve para evitar que o HTML quebre, se ele for injetado. E a partir daqui nós temos aqueles dois botões, a diferença entre o botão de inserir e editar. Aí aqui a gente adiciona um evento, que é quando eu for submit no form, vai aparecer, vai desenvolver esse evento, né? Aí define a constante ID como document.getID, no caso do ID selecionado. Aí depois, com os produtos, ele vira esse index aqui, nome, index não, esse array, document.getElementById, aí basicamente vai pegando os IDs que nós definimos no HTML. Aí pega nome, produtor, categoria, preço, estoque orgânico. E depois nós definimos o produtos como carregar produtos, que foi aquela função inicial que nós apresentamos. Se esse método trouxer ID, então vai ser para editar, né? Porque se for sem ID, ele vai só inserir um novo produto. Então, se for editar, ele define um índice igual produtos.findIndex, e aí ele utiliza esse laço para definir o ID que nós achamos, que nós procuramos, com o ID de produtos. Se não houver nenhum ID, então é só para inserir um novo produto. Aí aqui faz aquela próxima ID para inserir o ID como o próximo. Então pega o anterior e define o próximo. E produtos.push, inserindo o produto que nós definimos aqui em cima. Então ele basicamente dá um push no array de produtos e insere esse novo produto. Posteriormente tem salvar produtos, que a gente apresentou lá em cima. Aí você sobrescreve a tabela que era antes, produtos, se reseta o formulário e renderiza a tabela. Aí aqui nós estamos delegando, como está falando aqui, nós estamos delegando os eventos de editar e remover. Se quando, aí tem esse advent listener, ao clicar com a função, você abre essa função evento. Se o alvo for remover, aí você pega o ID, define produtos como. Você pega o ID, define produtos através desse filter, carregar produtos, filter, quando o ID não bater igual. E aí, basicamente isso, você tira o ID que você está procurando, que você passa aqui como parâmetro. Então, posteriormente tem novamente salvar produtos, sobrescrevendo produtos, renderizar a tabela e você retorna. Se o alvo for editar, você pega o ID, o produto você não vai definir mais como quando ela não for igual, você vai travar quando o ID for igual p.id. E aqui que também estão passando para string, né? Os dois. Se o produto existir, você faz aquele formulário novamente. Aí você vai sobrescrevendo o produto, o nome, o produtor, categoria, preço, estoque. Se não tiver alteração, vai mantendo da mesma forma. E aqui também o título também vai alterando de acordo com o que nós definimos. Então, se houver produto, lá vai aparecer editando, não mais aquele que é o padrão, que aqui nós definimos.
Como aqui em cima. Novo produto. Vai aparecer agora editando. Ali no final aparece salvar alterações. Também tem o botão de cancelar. Vai basicamente resetar o formulário. O botão de limpar tudo, que tem basicamente a mesma função, mas antes ele salva o projeto, renderiza a tabela e depois ele reseta o formulário. Além disso, também temos o busca em tempo real, que esse campo busca foi que nós definimos lá anteriormente, como um ID de busca no HTML, que nós adicionamos o Advent Listener input, então é uma caixa de input, né? Por fim, tem a function resetar formulário. Ele dá o form.reset, pega o elemento, enfim, basicamente isso. Esse aqui, ela acaba sendo a primeira renderização da tabela. Agora eu vou mostrar o funcionamento do site. Página inicial da EcoSol. Basicamente tem o que foi explicado antes. Esses dois botões estão funcionando. Travado, mas está funcionando. Deixa eu reiniciar. Pronto. Abrindo para produtores. Voltando para gerenciar produtos. Está funcionando direitinho. Perceba que o head aqui muda. Esses 4 cards. Esses links também já abre produtos filtrado pelo que a gente colocou. O Footer também está funcionando direitinho. Você pode se locomover por todas as páginas. Produtos, sobre e contato. Indo para a parte de produto, eu vou deixar produto por último porque tem o dia inteiro. A página sobre já foi apresentada, não tem nada a inserir. Produtores, todos os filtros estão funcionando. Observa a renderização de acordo com a quantidade, né? Então, se tiver mais de 5 produtos, ele aparece essa quantidade disponível. Se tiver em últimas unidades, ou seja, 5 ou menos, ela aparece essa outra casa de alerta. E se não tiver nenhum produto, aparece 100 produtos no momento. Aqui na aba de contato, vou mostrar o nosso teste, mostrar a imagem que a formatação que aparece depois. Depois que contatos.post, barra post, né, no caso, aparece essa mensagem de basicamente falando que você recebeu, que ele recebeu a mensagem que ia entrar em contato contigo. Se quiser enviar outra mensagem, volta para o contato get. Agora na aba de produtos, nós temos a tabela aqui. Eu vou inserir um novo produto. Passe. Hortaliças, o preço vai estar R$5. Não, R$5. Quero um estoque. 50. Orgânico, sim. Adicionar produto. Alface foi adicionado aqui embaixo. Aqui já mudou a quantidade de produtos. Se você clicar em editar, tem a possibilidade. Então, alface, sei lá, americano. E 45 no estoque. Então, salvar alterações. Já volto para aquela renderização inicial de novo produto. Aqui já altera 45, alface americano. Caso a gente queira remover, apenas clicar remover. Basicamente isto.